Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos estar lendo o Salmo 91:3, que nos diz o seguinte: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, amém? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos orar? Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que nos conhece no íntimo e no profundo, te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos de ser mensageiros da Tua palavra, a palavra que salva, que liberta e que transforma. Espírito Santo de Deus, nos ensina e nos faz vivenciar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a gente muitas vezes dá muita ênfase ao Salmos como um todo, mas em específico eu comecei aqui a entender de que as armadilhas do adversário são muitas. Tanto é que o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos em Efésios capítulo 6 sobre a armadura espiritual. E da mesma maneira que Deus nos designa armaduras, o diabo trabalha estrategicamente para que a gente venha desistir da caminhada, da chamada, do projeto e de tudo aquilo que Deus tem em nossas vidas. Mas este salmo, como a gente pode ver, ele fala algo bem interessante, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, esse salmo se assemelha muito a que Deus é considerado como aquela ave protetora que acolhe todos os seus filhos, para que ninguém toque ou que ninguém venha tentar matar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro. O que seria? Bom, na verdade o laço do passarinheiro é uma armadilha que era feita para capturar aves, onde os caçadores usavam. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que o adversário de nossas almas, ele não quer de maneira alguma que você seja livre para adorar a Deus, que você, acima de tudo, professe a gratidão a Deus. Então, o laço do passarinheiro traduz uma expressão hebraica que significa literalmente armadilha para pássaros. Esses laços eram feitos pelos caçadores como uma crina de cavalo ou algum tipo de arame, a depender do tamanho do pássaro. Mas no sentido figurado dessa expressão refere-se a calamidades ou a conspirações. Então, o adversário, ele tem armado uma armadilha, feito estratégias, usado pessoas para te entristecer, muitas vezes colocando desânimo, colocando falta de fé, porque a função dele é essa, te desmotivar enquanto estiver na casa do Senhor. Tem gente que muitas vezes briga por tanta coisa, briga com tanta gente, mas não tem força para deixar com que o Espírito Santo o guie e, acima de tudo, ser protegido pelo Todo-Poderoso. Muitas vezes a gente precisa tomar atitudes e, acima de tudo, deixar ser transformado pela palavra de Deus. Este versículo, laço do passarinheiro, também é citado no Salmo 124:7, quando o escritor diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou,
e nós escapamos. E o que eu acho lindo é isso, por quê? Porque para o laço quebrar, alguém tem que desarmar a armadilha. Oh glória! E o único que pode desarmar esta armadilha é quem entende de laço. É quem tem autoridade. 1 Samuel capítulo 2, versículo 4 diz: o arco do forte foi quebrado. Então, Deus ele sempre vai nos dar autoridade. E acima de tudo nos dá permissividade para que a gente viva os milagres dele. O profeta Osés também aplica a figura ao laço do passarinheiro em seu livro. Ele escreve: o profeta é um sentinela contra Efraim ao lado de meu Deus. O laço do passarinheiro em todos os seus caminhos e inimizade na casa do seu Deus. Perceba algo bem interessante. Deus tem te dado livramentos. Livramentos ocultos, livramentos visíveis, livramentos no reino espiritual, de ordem material, porque a sede é tão grande que o inimigo tem de ceifar vidas, de fazer com que muitos não se salvem, com que muitos não estejam protegidos. Timóteo, capítulo 2, versículo 26 diz: convém que também tenham bom testemunho dos que estão fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Para não cair no laço dele, nós temos que viver sobre o guiar da palavra de Deus. A Bíblia é uma bússola onde as quais nós precisamos estar amparados. Tem muita gente por aí que quer viver sobre o olhar de alguém, ou o que alguém pensa, ou o que alguém diz, mas eu prefiro viver a palavra. Eu prefiro ser guiado pela palavra. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho mais seguro, onde as quais a gente é protegido por esse laço, ou desse laço, que o adversário dia a dia arma, conspira. A Bíblia diz que o diabo anda em nosso derredor, querendo tragar, e se der brecha, acabou-se. Sabe, amados, o assunto é muito sério. É tempo de orarmos mais, de buscarmos mais, de nos consagrarmos mais e viver sob a orientação da palavra de Deus. Não pelo que alguém disse, ou pelo que alguém acha, ou pelo que alguém pensou. Sempre será a palavra. Amém? Que nós entendamos que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu poderia muito bem aqui falar como um todo deste salmo, mas foi esse que chamou minha atenção, porque quando a gente ainda olha para esse salmo, no 91:7 diz: glória a Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O que quer dizer com isso? É que quem está sob o cuidado do Todo-Poderoso, ele não vai cair no laço. Ele vai estar protegido. Tem gente por aí que acha que, do jeito que eu tô tá bom e não sei o que, não se preocupa com as batalhas espirituais. Devemos ter muito cuidado, porque se nós não nos protegermos, não colocar o sangue do Cordeiro no portal, certamente e infelizmente, o anjo da morte vai tragar os nossos. E há um hino que diz: quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Então, se faz necessário
que nós a cada dia busquemos o cuidado, a proteção e principalmente ser guiado pela palavra. Como o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Um abraço do amigo Espírito Santo em tua alma. Amém. Fiquem todos na paz e muito obrigado. Ô glória!